Olá, então, pessoal, aqui primeiro programa Tentáculos, um programa do Instituto Hilda Hilst, em parceria com a Cidade Online. Estaremos aqui juntos, eu, Renato Musa, e aí do outro lado, Daniel Fuentes. Fala oi aí, Daniel. Oi, pessoal, estou aqui. É um prazer começar essa longa série, espero eu, de programas do Tentáculos. É isso aí. Bom, Tentáculos de hoje, como não poderia deixar de ser, vai falar de coronavírus, né? Coronavírus na cultura. Que podemos esperar qual é o impacto que isso está tendo aqui na nossa vida, né, de todos os produtores de cultura, realizadores de cultura, criadores artísticos e culturais, e o que a gente pode fazer para se proteger e para sair na frente assim que durante a quarentena ainda e assim que a quarentena também passar e que eu vejo que será um mundo novo. Então vamos começar, Daniel. O que você está vendo aí? Como que você está vendo o impacto dessa quarentena? É preciso fazer quarentena? Bom, Você tá no time dos caras que acham que a quarentena é pouca ou que a quarentena é muita? olha, eu acho que a quarentena aparentemente é fundamental, né? Se você olha os gráficos que estão começando a aparecer, porque tudo isso é muito novo, né? Então a gente está fazendo ciência em cima dos fatos, né? O que nunca é o ideal. Mas se você olha os gráficos das coisas acontecendo, você vê que claramente a quarentena tem efeito em todos os países em que ela é aplicada, né? Quanto mais rígida, eu sou daqueles que defendem que no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, você também, aqui devia ser mais rígida ainda, né, do que está sendo, né? Eu acho que a gente demorou muito para fechar os aeroportos, mal fechou, na verdade acho que ainda nem fechou, né, completamente. Demorou muito para fechar portos, demorou muito para fechar cidades. Eu acho que, por exemplo, pensando em São Paulo e Campinas, né, pensando no Instituto Hilda Hilst, que a sede é em Campinas, a parte administrativa é aqui em São Paulo e lá, eu fico pensando que é claro que São Paulo já deveria ter fechado, porque toda a contaminação de Campinas claramente vai vir de pessoas como nós que vivemos na estrada no ir e vir São Paulo-Campinas, né? Então, enfim, eu sou da tese de que tudo devia ser mais rígido. Agora, não há dúvida que tudo isso causa uma avalanche em todos os setores da economia, né? E a cultura, e quanto mais frágil o setor, quanto menos caixa esse setor tem para passar um longo e tenebroso inverno, pior, né? Então, e a cultura, infelizmente, não prima por ser um setor da economia com muito caixa, muita reserva, muita sobra de dinheiro, né? Então, sem contar que é uma área com muito pouca formalização de profissionais, enfim, toda essa cadeia de seguridade social que já vai estar muito pressionada, na cultura é muito pior, né? Então, é bem preocupante, porque ao mesmo tempo que você não pode sair de casa, você também não pode morrer de fome em casa, né? E há uma falsa dicotomia entre isso, né? Porque a questão é, você precisa ficar em casa e construir alguma mínima sustentabilidade. E a cultura entre esses setores mais intensivos em pessoas, né, em seres humanos, né, cultura, educação, saúde, turismo. Quer dizer, o impacto é direto, né? Os, os museus fechados foram uma das primeiras coisas a serem fechadas, cinemas, teatros, quer dizer, todos os encontros, saraus, todas essas atividades de aglomeração de pessoas, cultura basicamente é isso, é juntar um monte de É, gente. é isso, é basicamente gente produzindo e gente assistindo, né? Né, né. O próprio Instituto Hilda Hilst fechou, né, cancelamos todas as atividades tanto do educativo quanto da visitação à Casa do Sol,
as atividades de exposição, itinerância de exposições, quer dizer, tudo em suspenso, e isso tem um impacto enorme na entrada de dinheiro e também no planejamento futuro, né? Sim. A internet, no curto prazo, ela não é necessariamente uma solução, né? Porque é isso, né? Porque a monetização da internet, ela não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Então, eu sinto muito, assim, esses projetos de levar toda a cultura e toda a esperança de financiamento para a cultura para a internet, né? No caso do Instituto Hilda Ilst, a gente tinha já esse projeto em parceria com o Cidade On, em andamento. Era um projeto que a gente tinha expectativa de lançar em maio, junho, e a gente está lançando agora, né? A gente trouxe para frente, estamos fazendo com o máximo da nossa tecnologia, mas assim, com o mínimo necessário, né, para acontecer. Se a gente estivesse lançando em junho, em situações normais, a gente estaria com toda a estrutura melhor. Por exemplo, o programa que a gente faz, em que a Olga, que mora na Casa do Sol, ela conta o diário de quarentena dela e tal, era um outro programa que a gente tinha pensado com toda uma estrutura maior, enfim. Curadoria Ilst, hoje com mais um Tentáculos. Não se enganem, apesar de vocês estarem vendo aqui eu e a Amanda Pancieira, este não é o Educação em Liberdade, nós não vamos falar de programas educativos. Na verdade, nós vamos falar de programas educativos, nós vamos falar de programas educativos dentro do contexto da sustentabilidade do Instituto Hilda Ilst, e por isso convidamos aqui a Amanda Pancieira, que é a líder do departamento educativo do Instituto Hilda Ilst, com centenas de colaboradores e equipamentos, salas, vastas salas para cursos e eventos. Não é, Amanda? Conta aí para nós é isso mesmo? Várias salas, tudo? Muitos estúdios, muitos pontos de construção. A maior parte deles atualmente é online, 99% deles. Exatamente, são salas infinitas. São infinitas salas com muitos lugares disponíveis, mas momentaneamente digitais a gente tem um ponto concreto que atualmente não está recebendo público externo, que é a Casa do Sol, mas o importante é o completo. E aí, Ana, só fazer um panoramazinho para dizer por que você e o programa educativo se tornaram tão importantes nessa sustentabilidade. Eu vou me auto-entrevistar aqui e falar que a gente... Bom, o Instituto Hilda Ilst já tinha uma programação. Esse ano o Hilda faria 90 anos, né? Então tinha uma série de eventos programados. No começo do ano teve uma exposição no MIS muito legal, incrível, com apoio do Instituto, alguns eventos que apareceram lá, e nesse embalo teríamos o aniversário da Hilda em abril, um grande evento na Casa do Sol, as visitas poéticas à Casa do Sol, que são uma programação constante do Instituto, estavam já embalando, e exatamente na beira do precipício do Covid, a gente estava no auge. Exposição no MIS, visitas acontecendo, programa educativo em desenvolvimento, e aí veio esse meteoro aí, o asteroide, o cometa, sei lá o que foi isso, e uau, tudo virou de ponta cabeça. Não, obrigada, Musa, pelo convite. Acho que é super importante a gente conversar sobre a sustentabilidade do Instituto e como que, né, como todos os institutos culturais tiveram que, enfim, construir novos caminhos a partir da realidade que a gente se viu colocado abruptamente. Você estava falando da instalação do MIS, curiosamente foi o último lugar que eu fui antes da quarentena começar. Eu estava no MIS, eu lembro que eu liguei e falei, vocês já fecharam? Eu não tinha visto ainda a exposição. E aí eles falaram, não, eu corri, estava lindíssima, foi muito legal, muito bonita.
muito bonita. E o fechamento era no domingo que fechou tudo. Exatamente. Não teve esse evento de fechamento da exposição, porque fechou o mundo. Que a gente ia ter uma leitura dramática, ia ser super legal, sim. Mas, de fato, o educativo, ele já existia presencialmente em outras formas, né? Como você já bem trouxe. A gente tem as visitas poéticas que constantemente aconteciam num cenário antes do fim do mundo. A gente tem a residência artística, que também acontecia junto com, né, no espaço da Casa do Sol. A gente fala um pouquinho melhor disso daqui a pouco. Mas no começo do ano a gente estava com a pretensão, a ideia, o convite de levar a Hilda para as escolas. Como que a gente consegue fazer essa conexão da Hilda, que é uma autora, uma artista, uma mulher tão importante, por que ela tem tão pouco espaço hoje dentro do universo educacional? Como que a gente consegue construir um programa que transpasse toda essa face construída socialmente, toda feita de sensos e preconceitos linguísticos, estéticos, com relação à obra dela, e como que a gente consegue transpassar isso para levar a história de uma autora tão importante para as escolas. Foi assim que a conversa começou, e bem no começo da conversa, né, bem no começo da construção do programa, a gente se viu obrigado a reinventar toda a proposta. Então, acho que é importante ressaltar que esse é um sonho, esse é uma intenção que não é recente, tanto que tivemos... você me ajuda aqui, Musa, quando foi a organização do De Amor Tenho Vivido? 2018. 2018. Em 2018, a Companhia das Letras realizou, em uma parceria íntima com o Instituto, uma coletânea de poemas da Hilda que falam sobre as diversas faces de amor. Então, é uma obra linda, ela é lindíssima, ela é esteticamente, fisicamente, subjetivamente, ela é completamente linda. E ela é uma obra que traz uma série de poemas, uma coletânea de poemas sobre amor, sobre as diversas abordagens de amor que a Hilda fez em sua obra. E em cima desse livro, a gente construiu um programa educativo que é completamente possível, plausível e dialogável com o contexto escolar. Dessa forma, como a gente estava, né, isentos do mundo presencial, porque idealmente a ideia de construir educativo era de interagir presencialmente na escola com todos os educandos e ter oficinas na Casa do Sol. Esse plano só está, né, suspenso. Em pause, exato. Ele voltaremos com certeza. Mas não era algo que a gente podia deixar pausado durante toda a pandemia, não era algo que a gente queria abrir mão durante esse período. Então, nós construímos uma proposta de educativo que conseguisse trazer esse diálogo dentro do universo digital. A ideia formativa do educativo mudou um pouco. Normalmente, na proposta inicial, a gente teria um contato direto com os educandos, um contato direto em sala de aula. E deixa eu te perguntar uma coisa, peraí. Mas as atividades em cima do livro, elas foram desenvolvidas antes. Perfeito. Sim. Foi? Foram desenvolvidas antes. As atividades... Não, na verdade, é um mix. Nós tivemos um esforço de uma pedagoga, Julia Porto, que construiu um programa didático em cima do livro Organizado de Amor Tenho Vivido. É um programa didático completo, que dá uma base imensa, mas que a gente não tinha essa parte de veiculação do conteúdo. A gente não tinha essa etapa formativa com os educadores, porque não é simplesmente fornecer um material didático. A gente acredita numa educação que seja embasada em construção coletiva e que precisa desse momento formativo mútuo. Já está integrado, né? No que o professor, no que o educador já está fazendo também, né? Tem isso. Exatamente. Não tem como a gente construir um programa que seja paralelo à realidade da sala de aula. Assim como, né, assim como um instituto cultural, uma sala de aula tem uma organização muito própria, é um microcosmos que existe internamente numa relação muito própria do que está acontecendo ali dentro. Então, não tem como a gente chegar com um material e falar, aplique isso dentro de sala de aula e vai ser ótimo.
a gente precisa entender a realidade de cada um dos espaços que a gente vai compor. Por isso, a gente estruturou, a partir desse novo diálogo, entendendo esses novos desafios, a gente estruturou o educativo dentro do ambiente digital. As atividades, elas têm esse embasamento didático de Amor Tenho Vivido, dessa obra, com o programa didático que a Júlia Porto organizou, mas ela é desenhada intimamente e exclusivamente para aquele grupo que a gente está acompanhando, para aquela escola, para aquele espaço cultural. A ideia inicial era exatamente essa do diálogo, era transformar a escola na Casa do Sol e a Casa do Sol numa sala de aula. Mas com essa mudança, essa alteração, foi muito importante porque tivemos alguns aprendizados no caminho essenciais, exatamente sobre a importância de uma etapa formativa com as educadoras e educadores que atuam em sala de aula. É verdade, a gente não tinha pensado nisso, né? Antes da pandemia, a gente não tinha... Exatamente, não só de desgraças e tombos vivemos, né? A gente aprende também algumas coisas. Ou não, a gente aprende com os tombos, né? Exato, assim, a gente cai, descobre e levanta e continua. Mas exatamente, a gente não tinha dado uma importância pontual tão grande para o processo formativo dos formadores. Algo que a gente, inclusive, tem conversado bastante, né? Sobre a formação de formadores. Com isso, quando a gente tem essa transposição do educativo para o universo digital, isso fica muito latente. Essa é a nossa maior forma de ação. A sala de aula, ela ficou pulverizada, ela virou um espaço quase espectral, um espaço pouco palpável. Então, qual é a melhor forma de atingir a sala de aula, tendo como contexto uma sala de aula que não existe fisicamente? É o professor, é a professora. O CERN e enfim... É o software, né? É o software. Exatamente, é o software. Com isso, a gente começou a estruturar, a gente passou a estruturar o educativo nesse universo digital com uma preocupação muito grande, muito centrada nas educadoras e educadores. Isso fez uma diferença imensa. Eu acho que é um aprendizado muito importante para a gente, é uma maturidade muito grande que o educativo ganha também, de entender a questão até do alcance, né? Porque quando a gente estrutura um programa em que a gente está falando direto com os educandos, o nosso espaço de atuação, ele tem a gente tem uma quantidade de braço, né? Que a gente consegue alcançar. Quando a gente está falando com uma professora, com uma educadora, com um educador, isso se amplia de uma forma muito grande, se torna uma rede. E a nossa ideia com o educativo é exatamente criar essa rede. É que a Hilda seja um vírus positivo que vá se adentrando na educação e que consiga todo esse alcance, que a gente consiga colocar não só a obra da Hilda, mas repensar as expressões e a literatura de uma forma viral e conectada. Que isso consiga se espalhar. Integrada, né? Voltando a essa sua ideia aí do participativo, né? Que a gente estava conversando, de que seja uma coisa muito construtiva, né? Acho que um dos aprendizados que a gente teve aplicando, né? Porque isso já, então, já dando spoiler, daí a gente conseguiu aplicar esse programa adaptado já. Uma pauta super essencial, a gente, dentro do Tentáculos, tem essa proposta, eu fiquei muito feliz com o convite exatamente por isso. Nós somos um instituto cultural e nós temos uma questão de sobrevivência do instituto, né? De manutenção e de continuidade. E a gente tem um propósito e tudo que a gente faz leva esse propósito. Tudo que a gente faz segue essas premissas. Então, valorizem os institutos culturais, valorizem as iniciativas culturais. É um momento em que precisamos nos fortalecer, pois não está sendo... Não será fácil, não é mesmo? É mesmo.